Capítulo 1156. A maioria das áreas da terra abandonada dos deuses não tinha caminhos que seriam considerados normais, mas não era tão difícil percorrê-los. Isso acontecia porque grandes áreas de terra eram estéreis. Tudo era principalmente de cor preta. Nas planícies, avistavam-se ocasionalmente plantas que cresciam teimosamente. Elas tinham uma variedade de formas estranhas e tamanhos distorcidos. Klein não tinha como saber o que eram originalmente. Ao redor delas, nas áreas que a lanterna não conseguia iluminar, a escuridão parecia ter vida própria. Parecia mover-se silenciosamente, como se quisesse devorar tudo o que pudesse cobrir. Como um sábio do passado, Klein só precisou dar uma olhada pelo canto do olho para ver os fios do corpo espiritual se estendendo da escuridão ao seu redor. Eles eram ilusórios, densos e incontáveis. Isso significava que havia muitos monstros espreitando na escuridão. Esses monstros eram extremamente silenciosos. Eles olharam para Amon, que estava vestido como um mago antigo, e também para Klein, que parecia um cavalheiro atual. Sob a fraca luz amarela, eles caminharam pelo deserto. Com os olhos fixos à frente, Klein segurava casualmente a lanterna de pele de animal na mão, sem se preocupar com quando ela se apagaria. Assim como os dois estavam prestes a deixar este deserto árido e entrar em uma região montanhosa, um monstro deformado de carne mutilada com 2 cabeças e 5 braços tremeu de repente na escuridão atrás deles. Tornou-se a marionete de Klein. O controle dos fios do corpo espiritual foi feito em silêncio, e não estava a mais de 500 metros de distância. No segundo seguinte, o monstro desabou silenciosamente, perdendo a vida. Caminhando para a esquerda de Klein, Amon, que usava um chapéu pontudo, sorriu. Ele levantou seu braço direito e abriu sua palma, revelando algo. Era um verme transparente com padrões tridimensionais. Um verme espiritual. Isso foi roubado da marionete, junto com os fios do corpo espiritual. Sem esperar que Klein falasse, Amon esmagou facilmente o verme transparente com seus dedos. Klein imediatamente sentiu uma dor que veio do fundo de sua alma. Sua cabeça parecia que estava prestes a se abrir. Felizmente, ele se acostumou com esse sentimento ao criar repetidamente os amuletos ontem mais uma vez e balas de paralisação espiritual. Ele apenas fez uma careta sem perder a compostura. Amon manteve o sorriso e abaixou a palma da mão. Você é muito reservado. Você pode ser mais ousado. Depois de se recuperar da dor, Klein ergueu a mão para esfregar as têmporas, sentindo-se exausto. Cada verme espiritual estava pedindo para ele descansar. Enquanto estava sendo perseguido por Zaratu, a espiritualidade que ele emprestou de seu passado foi praticamente gasta. Ainda houve a contínua viagem depois disso. Ao usar o abraço do anjo para remover rastros, já estava chegando ao seu limite. Depois que retornou para uma zona segura, planejou ir acima da névoa cinzenta para verificar o que estava ao seu redor antes de entrar em sono profundo e reabastecer suas energias. Infelizmente, acabou sofrendo uma emboscada de Amon, que resultou em ele ser parasitado. Ele foi atormentado durante todo o caminho até a terra abandonada dos deuses. Se não estivesse em uma situação perigosa, poderia ter desmaiado ou dado sinais de perda de controle. Preciso descansar agora, Klein abaixou a mão direita e disse francamente. Ele acreditava que Amon iria satisfazer seu pedido, porque quanto mais ele falhasse em escapar, apesar de tentar o seu melhor, mais poderia satisfazer o desejo de entretenimento desse deus da travessura. Tudo bem. O rosto do monóculo Amon virou-se ligeiramente quando disse enquanto olhava para a encosta: há um lugar de descanso lá. Chegaremos em breve. Claro, não me importo se você quiser acampar no deserto. Eu simplesmente sinto que vocês, humanos,
podem preferir um lugar que lhes dê uma sensação de segurança. Vamos lá. Klein originalmente queria controlar diretamente a chama da lanterna para completar um salto flamejante, mas sua espiritualidade esgotada o impediu. Ele só podia seguir Amon e confiar nos pés para seguir em frente. Ao longo do caminho, com a intenção de fazer mais perguntas, ele disse a Amon: por que você não rouba a distância para chegar imediatamente ao nosso destino? Amon virou sua cabeça e olhou para Klein com seu olho direito com monóculo. Os cantos dos lábios se curvaram ligeiramente. Não sou eu quem quer descansar. Klein fechou a boca e avançou silenciosamente. Após cerca de 10 relâmpagos, Amon levantou a mão e apontou diagonalmente para frente. Aqui, à sombra de uma colina a menos de 100 metros de distância, havia alguns edifícios que pareciam meio campanários. Mais de 10 gigantescos pilares de pedra se projetavam do chão, atingindo apenas a altura dos joelhos de Klein. Alguns fios de grama selvagem cresciam nas fendas, suas pontas em forma de lâmina eram vermelho escuras como sangue. Havia pessoas morando aqui? Klein esfregou as têmporas e perguntou, cutucando o monóculo com a segunda junta do seu dedo indicador direito. Amon sorriu e disse: este lugar costumava ser uma cidade muito grande. Quando o cataclismo aconteceu, a terra se abriu e devorou a cidade inteira, deixando para trás apenas essas estruturas para provar que ela existiu. A destruição da civilização. Esse pensamento surgiu de repente na mente de Klein. Ele acelerou o passo e chegou ao destino onde havia uma estranha grama selvagem. Depois de entrar em um prédio meio desmoronado, Klein instintivamente olhou em volta e observou o local. As paredes de pedra branco acinzentadas que haviam rachado tinham murais que haviam sido destruídos por milhares de anos. Eles já eram indiscerníveis, e ele sabia que as pessoas da cidade acreditavam que entrar no céu após a morte era uma honra. Depois de regular a respiração, Klein soltou a lanterna de couro de animal em sua mão. Apoiado em um grosso pilar de pedra, ele mal conseguia imaginar camadas de luzes esféricas. Ele não se importava com os perigos de dormir em tal ambiente. Deixe o perigo atacar com mais força. Antes de adormecer, Klein gritou em seu coração. Amon, vestido de preto, olhou para ele antes de sentar-se casualmente ao lado dele e estalar seus dedos. A vela que estava prestes a queimar na lanterna parou de derreter, mas a fraca luz amarela continuou a se espalhar. Apesar de só ter combustível para durar mais alguns minutos, parecia poder durar mais algumas horas ou até dias. Foi como um erro que violou as leis da natureza. Depois de se sentir tonto por um período desconhecido, Klein finalmente recuperou a energia e foi acordado pelas orações da senhorita Mágica. Ele ficou temporariamente incapaz de responder. Ele fechou os olhos e fingiu que ainda estava sonhando. Sem ser parasitado em um nível mais profundo, não acho que Amon possa monitorar meus pensamentos. Ele só poderia dizer se meus pensamentos são prejudiciais a ele. Com um pensamento, ele convocou secretamente a névoa branco-acinzentada. Ele havia emprestado um estado de seu eu passado através do vazio histórico, um estado que não foi feito diretamente para escapar. Foi então que Vin Rambis invadiu a sua ilha de consciência. Esta tentativa não foi interrompida ou roubada. Usando esse estado, e o fato de ser capaz de manter sua lucidez nos sonhos e no mundo mental, independentemente de qualquer intrusão, ele dividiu uma parte de sua autoconsciência e permaneceu no céu espiritual, olhando calmamente para a ilha. Ele começou a examinar se havia alguma anormalidade em sua mente e pensamentos que estavam sendo parasitados. Após uma série de comparações rigorosas, confirmou que não havia nada de errado com seu mundo mental. Em outras palavras, mesmo que ainda houvesse um verme do tempo em seu corpo,
ele ainda era considerado parasitado em um nível superficial. Era impossível monitorar seus pensamentos. Depois de encontrar essa zona segura, Klein finalmente liberou seus pensamentos reprimidos e analisou a situação atual. Ele considerou os métodos subsequentes de autopreservação. Amon é um deus da travessura e também um deus do engano. É impossível que esteja jogando este jogo apenas para seu entretenimento. Se realmente quer fazer isso, ele definitivamente pode esperar até que encontre seu verdadeiro corpo e roube meu destino. Ele pode tentar depois de obter o castelo de Sefira. Dessa forma, mesmo que algo inesperado aconteça, seu objetivo principal também será alcançado e não sofrerá nenhuma perda. Qual é o objetivo dele por trás deste assunto? Se eu conseguir compreender o cerne da questão, poderei ser capaz de descobrir a verdadeira liberdade. Além disso, depois que ele recitou o encantamento do ritual de aumento da sorte em mandarim, ele na verdade não demonstrou nenhuma preocupação com esta língua especial, nem fez quaisquer perguntas. Isso não corresponde totalmente ao senso de curiosidade que ele retrata. Ele usou deliberadamente a palavra bag para me sondar, para ver que conexões farei. Mas ele não roubou meus pensamentos. Não, se todas as minhas ideias estivessem desarticuladas umas das outras, eu não conseguiria descobrir que foram roubadas. Klein relembrou a situação naquela época e usou as conexões lógicas entre seus pensamentos para confirmar que seus pensamentos não foram roubados. Isso o fez confirmar uma coisa. Ou seja, sendo parasitado em um nível mais profundo, Amon poderia monitorar diretamente seus pensamentos sem roubá-los. Amon fez parecer que precisava perceber a má intenção antes de agir. Foi um blefe. Eu sabia, esse nível mais profundo de parasitação parece ser diferente do que Palès descreveu. Com base nesta dedução, os pensamentos que estive pensando ao longo do caminho foram ouvidos por Amon, incluindo a terra, seus companheiros terráqueos e a educação. Que assustador! Felizmente, quando eu estava planejando destruir o ritual de avanço de George III, imaginei a situação perigosa de ser parasitado por Amon. Metade dos meus pensamentos foram reações instintivas, enquanto a outra metade foi liberada intencionalmente. Dessa forma, não apenas revelo meus segredos, mas também posso usar isso para ganhar a confiança de Amon, ocultando os assuntos mais importantes e essenciais. Por enquanto, ele definitivamente sabe que pretendo obter mais segredos históricos dele para digerir rapidamente a poção do sábio do passado. Porém, ele não sabe que não estou longe de conseguir digeri-la completamente. Estou a apenas alguns passos ou a apenas uma oportunidade de distância. Será que Amon removeu deliberadamente o parasita e jogou tal jogo comigo porque uma vez ouviu falar da terra do antigo deus do sol e entrou em contato com alguns segredos? Ele planeja usar minha tentativa de me salvar para concluir certos assuntos que podem ser inconvenientes ou impossíveis para ele. Se for esse o caso, definitivamente haverá algo acontecendo a seguir. Sim, tenho que mostrar que não percebi isso e ainda planejo escapar como uma pessoa normal. Assim que retornar ao meu estado ideal, farei minha primeira tentativa. Depois de um tempo, Klein abriu os olhos. Amon, que usava chapéu pontudo, sentou-se ao lado dele e sorriu para ele. Você decidiu? Quando você vai agir? Ele agiu como se fosse o parceiro de Klein e não o alvo do qual Klein estava tentando escapar. Ponto.